Qual a altura máxima que uma parede em alvenaria estrutural pode atingir? Qual a limitação que a norma impõe? Além disso, eu quero falar com vocês a respeito da argamassa, que é um item que eu percebo nas obras, que acaba passando despercebido a sua tamanha importância, já que é algo também levado em consideração no cálculo estrutural. Então vamos falar sobre esses dois itens, tá? A parede, altura máxima e a importância e qual a resistência da argamassa indicada. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Uma obra em alvenaria estrutural, ela tem os seus itens calculados da seguinte maneira, tá bom? Eles trabalham em conjunto: bloco, argamassa, grout e ferro. Esses 4 itens são determinados em projeto a sua resistência, tá? Que a gente chama de resistência de projeto, e é indicado qual a resistência utilizar em campo. Isso porque muda tudo, né? Então você não pode alterar essas informações, e isso também está na questão da argamassa, que é o que a gente vai tratar depois. Primeiramente, vamos tratar da altura máxima que uma parede pode atingir. Quando a gente fala de alvenaria estrutural, a norma determina o chamado índice de esbeltez, ou coeficiente de esbeltez, dependendo da literatura. E é um valor conhecido por lambda, que é uma letra grega que simboliza, né, o índice de esbeltez. Esse índice ele é limitado a 24. E o que significa esse número? É a relação entre altura e espessura da parede. Ou seja, quanto mais alta uma parede é, mais larga ela deveria ser, correto? Porém, a gente trabalha com espessura fixa na alvenaria estrutural. Trabalhamos com bloco de 14 ou 19, e em alguns casos bem específicos, o bloco de 11,5, tá bom? Não é muito recomendado justamente por conta desse índice de esbeltez. E essa relação, esse índice, ele é determinado não só pela questão da altura, mas também o que a gente chama de altura efetiva e largura efetiva. Isso porque essa altura efetiva, se eu tenho um muro que ele é travado em cima e embaixo, uma casa com laje e fundação, a altura efetiva vai ser a mesma coisa que a altura, assim como o cálculo de um pilar. Porém, quando a gente tem um muro, por exemplo, que tem um travamento somente embaixo, essa altura efetiva ela dobra, porque é como se a estrutura fizesse um arco maior, né? A sua deformação, a sua maior deformação vai acontecer no topo e não no meio, quando a gente tem 2 travamentos. Então, por conta disso, que a altura efetiva ela se altera e precisa ser levada em consideração. Já a espessura efetiva é a espessura do bloco. Mas quando a gente tem enrijecedores, né, o bloco virado, a gente consegue aumentar essa espessura teórica, como se a parede ficasse mais espessa. Porém, quanto mais longe são esses espaçadores, menos efetivo eles são, tá bom? E falando em valores, tá? Lembrando que a norma, ela limita a 24 o índice de esbeltez, porém ela permite que a gente trabalhe com índice de esbeltez de 30. Isso em alguns casos bem específicos. Primeiro, em residências térreas, quando a nossa alvenaria não é armada, porém o fator de majoração, de ponderação da estrutura passa de 2 para 3. Então a gente reduz a resistência do bloco em 3 vezes, ao invés de 2, que seria o convencional. Segundo, quando a gente tem uma parede armada para isso, ou se enquadra em paredes esbelta, né, que é um outro item da norma que determina diversos critérios para uma parede ser aprovada, tá bom? E agora a informação mais direta possível. Uma parede de 14 centímetros, ela pode atingir até 3,36 metros, que vai estar dentro dos 24 do índice de esbeltez. Já uma parede de 19 centímetros pode atingir até 4,56 metros, tá bom? E o porquê é tão importante a gente manter a parede dentro do índice de esbeltez 24? Porque é ali que a nossa alvenaria estrutural fica mais econômica. Então você consegue aumentar, porém você começa a onerar muito. Será que vale a pena?
existem situações que a gente conhece que vale. Por exemplo, um pé direito duplo, né, bem legal ter. A gente pode trabalhar com enriquecedores, uma parede armada, né, condições que a gente vai adicionar à nossa alvenaria para ela resistir a essa altura maior, tá bom? Porém, toda vez que você quiser uma estrutura mais econômica, trabalhe no índice de Botez 24, que vai ser sucesso, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a argamassa, pessoal. A argamassa de assentamento de uma alvenaria estrutural, diferente de uma alvenaria de fechamento, de vedação, ela tem uma resistência que é determinada no cálculo. E a sua resistência, ela vai interferir na compressão, tá? Na compressão a gente leva em consideração a resistência do bloco, tá bom? Porém, a argamassa tem uma resistência mínima, que a norma determina, a gente precisa trabalhar de acordo com a resistência do bloco. Ali a gente vai na tabela F1 da norma. Essa tabela, ela determina a resistência da argamassa de acordo com a resistência do bloco. Então, quanto maior o FBK do bloco, maior vai ser a resistência da argamassa, vai acompanhar a resistência. E a gente tem uma faixa de trabalho da argamassa, que vai de 1,5 a 3,4 MPa, a compressão, tá? Essa é a resistência. De 3,4 a 7 MPa e acima de 7 MPa. E o porquê é tão importante a gente determinar essas faixas de resistência? Por conta do cisalhamento e da flexão. Ambos os esforços levam em consideração a resistência da argamassa, diferente da compressão. Então, quando a gente calcula a nossa alvenaria para resistir ao cisalhamento e à flexão, a argamassa é o item mais importante, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado. Se você está executando uma obra em alvenaria estrutural e não conhece a resistência da argamassa que o engenheiro solicitou, converse com ele, tá? Vai atrás e procure executar um traço de argamassa que atenda essa resistência, para que você não tenha problema no futuro de fissuração, trincas indesejadas e uma série de patologias que podem ocorrer. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? É um vídeo mais técnico específico, mas porém de extremamente importante. E como dito anteriormente, em breve estarei lançando o primeiro curso aqui do canal focado em alvenaria estrutural, que será a nossa oficina de projetos. Então aguarde que vem novidade. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, pessoal, deixa nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo, tá? E agregando informações, que é sempre legal. Até o próximo vídeo, um forte e grande abraço e tchau!